CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia. Tá bonito esse bom dia, gostei. Bom dia aos companheiros que nos assistem de casa. Estamos iniciando a nossa reunião de hoje, sábado, às 10 horas. Teremos outra à tarde, às 5 horas. Temos reunião pública também às quartas-feiras. Quarta-feira tem 10 da manhã, 3 da tarde e 7 da noite. Então, o horário comum só 10 horas, né? Hoje às 5 da tarde e na quarta-feira às 3 da tarde e às 7 da noite. Hoje nós temos simultaneamente a nossa reunião. Está rolando lá atrás o trabalho da obra social, que a gente atende a muitas famílias. São muitas crianças, muitos jovens, e a gente pede sempre muito auxílio, quem puder colaborar. Todo mundo sabe o que é que a gente toma no café da manhã em casa. É exatamente o que eles tomam aqui, o café com leite, o pão com manteiga. E o almoço, eles todos saem só depois do almoço, todo mundo almoçado direitinho. Então o que a gente consome em casa é o que a gente consome aqui. E depois do almoço, o que a gente faz? A gente lava a louça, né? Aí precisa de sabão, precisa de esponja, né? Detergente. Aí a cozinha fica suja, a gente lava a cozinha. Aí o fogão tá sujo, tem que limpar o fogão. Tudo que a gente faz em casa é feito aqui. Agora, só que em casa nós somos assim, meia dúzia de pessoas. Aqui não, aqui é muita gente, são centenas. Então tem muita coisa para limpar, muita coisa para lavar. Por isso a gente pede tanto alimento como material de limpeza. O que se puder trazer para cá é sempre muito bem-vindo. E quanto à alimentação, tanto a gente fornece o almoço, como nós fornecemos as cestas básicas. Então, a cesta básica todo mundo sabe, é feijão, arroz, açúcar, café, macarrão, o que puder, né? São os temperos que a gente precisa para o almoço. Então, o que a gente puder colaborar, a gente colabora. Mas juntamente com esse trabalho que é feito, nós precisamos de mão de obra. Então, a gente precisa de pessoas que tenham um tempinho disponível, que possam vir nos ajudar nos trabalhos da casa. Quem tiver possibilidade é sempre muito bem-vindo, como também na evangelização, tanto das crianças, como jovens, como adultos. A gente precisa de pessoas que queiram colaborar. Agora, para evangelizar, a gente primeiro tem que estudar, né? Então, vamos fazer os cursos da casa. Nós temos cursos aqui a semana toda, tem curso de manhã, de tarde, de noite. Vamos ver qual o horário que nós temos disponível nosso, o horário, o dia que a gente puder colaborar. Mas vamos fazer os cursos da casa. É preciso que a gente comece estudando as obras de Kardec, para poder, e depois passarmos por Evangelho, e a gente faz livro dos médios. Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente não para. A gente não para, porque é muito bom, faz muito bem para nós estudarmos a doutrina, nos dá uma força, um equilíbrio muito grande. Então, quando estivermos nos sentindo um pouquinho mais preparados, aí nós podemos passar o nosso conhecimento para os jovens, para os pais, para as crianças. É todo um trabalho muito bem planejado, é feito um planejamento anterior, muito bem feito, mas a gente, para seguir o planejamento, tem que entender do que está falando, né? Então vamos estudar. Doutrina espírita pede que a gente estude. E hoje nós temos aqui uma proposta bem interessante. Olha só, a casa está fazendo uma rifa do livro Memórias do Suicida, que é o curso que o Newton dá aos domingos, de 10 às 11, aqui de manhã, Memória do Suicida. Então aqui é um livro novinho, a rifa é R$ 2,50. Quem tiver interessado, após a reunião, vai lá na livraria, que o nosso companheiro Maurício estará lá. E aí aqui, ó, tem um talãozinho, a pessoa pagou, recebe o número, o talãozinho com o número, para quem sabe, né?
Um de nós vai ser sorteado com esse livro que é muito sério, tem muito conhecimento aqui dentro, então, passa muito conhecimento para nós. A casa também recebeu uma quantidade grande de livros novos, a preços bons. Quem achar que aquilo está caro, pede para dividir 2, 3 vezes. A casa faz isso. Mas vamos estudar, vamos ler a doutrina espírita, que é muito importante para nós, para o nosso equilíbrio, certo? E mais um pedido, por favor, quem tiver com o celular aí, diminua a campainha do celular para que não toque durante o nosso estudo. Hoje o estudo do Livro dos Espíritos vai ser feito através da nossa companheira Monique e na hora do passe o Luiz vai nos falar do Evangelho. Então vamos iniciar lendo a mensagem de abertura, que é uma mensagem do Evangelho, capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, o item 8, que é parentesco corporal e parentesco espiritual. Eu vou ler um pedaço e durante o passe o Luiz vai explicar para nós. Então Kardec nos diz assim: os laços de sangue não determinam forçosamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito do seu filho. Ele só lhe fornece um invólucro corporal, mas deve ajudá-lo a desenvolver-se intelectual e moralmente, para que possa progredir. Os espíritos que encarnam na mesma família, principalmente como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos que se simpatizam, unidos por relações anteriores, que se traduzem pela afeição que nutrem reciprocamente na vida terrestre. No entanto, também pode acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra para lhes servir de prova. E aí continua o assunto. Olha como esse assunto é interessante, né? Quantos de nós temos dúvidas com relação ao comportamento dos nossos parentes? Então vamos estudar capítulo 14, item 8, e vamos ter as respostas. Vamos fazer a nossa prece para nós iniciarmos o estudo. Querido Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, pedindo a Ti, Senhor, que permita que os espíritos queridos, como o nosso querido altivo, Antônio de Aquino, Dr. Herman, Baltazar, toda a coluna de espíritos amorosos a quem estamos sempre pedindo que eles possam vir em nosso auxílio, que eles possam estar presentes durante o nosso estudo, durante a manhã de hoje, durante a tarde, para que possamos, Senhor, tirar muito proveito de tudo que nos for passado, porque esses estudos nos acalmam, nos equilibram, nos esclarecem e nos fortalecem para nos defrontarmos, ao nos defrontarmos com as nossas dificuldades diárias, constantes, que possamos encarar com mais entendimento, Senhor. Por isso nós te pedimos as tuas bênçãos, que tu possas, Senhor, nos envolver com teu manto de paz, de luz, para que nos acalme, para que possamos sair daqui hoje nos sentindo muito melhores, muito mais equilibrados do que quando aqui chegamos. Então, Jesus, em teu nome, em nome desses espíritos queridos que trabalham aqui no nosso SEAP, na nossa casa de amor, e em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Livro dos Espíritos, que a nossa companheira vai nos falar. Estamos estudando a Lei de Justiça, Amor e Caridade. E hoje ela vai falar da questão 890 a 892, que fala de amor materno e filial. Tem muito a ver com a nossa leitura de abertura, né?
A questão 890, Kardec perguntou assim: o amor materno é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? E os espíritos responderam: ambos. A natureza deu à mãe o amor pelos seus filhos, no interesse de conservação deles. Mas no animal, este amor está limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam dispensáveis. No homem, ele persiste durante toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho além do túmulo. Bem vedes que há nele algo diferente do que existe no animal. Então, que Jesus abençoe a nossa companheira. Bom dia. Bom dia, meus irmãos. Eu sempre gosto de começar qualquer estudo, porque palestrante eu acho uma palavra muito forte. Então, nós vamos aqui conversar sobre um estudo. A oportunidade de estudar, a oportunidade de poder nos falar dessa doutrina, que nada mais, nada menos nos esclarece quem somos, o que temos que fazer, qual é o nosso caminho, de onde viemos e para onde vamos. Então, essa manhã, como todas as outras em que nós estudamos a doutrina dos Espíritos, o Evangelho de Jesus, nada mais, nada menos estamos sendo recordados de que somos seres imortais, de que somos espíritos durante uma existência humana, não é o contrário. Porque se a gente for olhar para a nossa vida, né, existe uma frase muito dita por aí que a gente ouve assim: e tudo que se vê é apenas a ponta do iceberg. Eu falo que nada mais, nada menos é isso a doutrina dos espíritos, né? Se a gente for olhar de forma materialista uma existência, a gente vai ter um olhar muito limitado. Na verdade, na maioria dos casos, dependendo da situação, a gente não vai entender quase nada. Vai achar um Deus injusto. A gente vai cometer muitos equívocos. E essa doutrina, ela vem justamente para isso. Ela vem falar: não, olha só, o iceberg é profundo, grande, bonito, mas você tem que estar disposto a mergulhar para enxergar, para medir e para vivenciar cada espaço. Somos seres imortais. E estamos aqui para mais uma vez sermos lembrados disso. E como a nossa irmã já adiantou, olha só o tema de hoje: amor materno e filial. Um tema muito propício para essa manhã, inclusive, onde a gente chega nessa casa, aqui atrás, e dá de cara com um trabalho tão bonito com essas mães e esses filhos, que nada mais, nada menos são que espíritos em reajuste, espíritos reforçando os seus laços, espíritos em aprendizado, iguaizinhos a nós, sem pôr nem tirar. A única diferença nesse momento é o nosso grau de aprendizado, o nosso grau evolutivo. Existem espíritos que estão ali, às vezes, mais para educar-nos do que para serem educados. Por isso que essa doutrina é grande, é gigante, porque ela traz essa dimensão para nós. E aí, para estudarmos esse tema, eu vou ler aqui, no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, coleção de André Luiz fala assim, sobre a experiência da maternidade. Um sagrado serviço espiritual em que a alma demora séculos, na maioria das vezes aperfeiçoando as qualidades do sentimento. É ou não é isso ser mãe? Ser pai? Vamos botar os pais também junto aqui, né, gente? Tudo bem que o amor aqui está falando, né? Amor materno, mas existe muito pai, muita avó, muita tia que faz o papel materno na vida de alguém. É ou não é? Às vezes a gente não teve o colo da mãe, da progenitora, mas teve colo de mãe. Às vezes alguém até que não faz parte dos nossos laços consanguíneos nessa encarnação, mas faz parte talvez da nossa família espiritual, dos nossos laços de afeto. Mas olha só, para a gente começar a aprofundar nisso, eu vou ler de novo a pergunta
para a gente podendo, porque Kardec é tão pontual que a gente não pode deixar ele para trás, não. E nem as respostas dos nossos irmãos da superioridade. Olha só. 890. Antes de eu começar, deixa eu botar só mais um adendo. O Livro dos Espíritos é enorme, né? Muitas questões, 1011, 1012, por aí. Não sei ao certo, agora me fugiu a memória. Mas ele é dividido, né, em muitos subtemas. O amor materno e filial está dentro da lei de justiça, amor e caridade. Não é uma missão qualquer. Ser mãe é um missionato, sem fato. Isso aí é fato. E não é um missionato qualquer. Como disse André Luiz aqui, né? É o aperfeiçoamento do espírito. E os espíritos também falam para a gente que ser mãe é a mulher, quando perguntam, né? E dentre as missões aos espíritos encarnados, qual é a maior? A da mulher. Porque é ela que educa o homem, o ser. Olha a responsabilidade. Vamos lá. O amor materno é uma virtude ou um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais. Vamos olhar aqui para os nossos irmãos menores, de 4 patas, penas, pelos, que são nossos irmãos, tá? É criação divina. Precisamos começar a quebrar essa ideia limitada de que os nossos irmãos são apenas os de sangue consanguíneo. Isso aí é a limitação da limitação. Tá, não. São todos. Todos somos filhos de Deus. Já quebramos a primeira etapa. Vamos quebrar a segunda etapa agora. Os animais também são nossos irmãos. Somos criaturas de Deus ou não somos? Eles são o quê? E as plantas? Todos somos irmãos. Então a gente precisa passar a ter esse pensamento. Tudo que está dentro deste planeta, durante a nossa encarnação, é nossa responsabilidade. Somos todos criaturas de Deus. Só que existem graus diferentes, tá? Então, olha só, os nossos irmãos menores, que são os animais, vamos botar eles agora. Vocês já repararam? Alguém que já teve um gatinho, um cachorrinho, um passarinho, qualquer animal que tenha dentro de casa, já repararam como a fêmea muda quando ela fica prenha? Ela procura cantos, ela fica mais dengosa, ela fica mais arisca certas vezes, ela procura ninho, ela procura, porque é a lei instintiva de conservação. Ali, a partir daquele momento, olha o instinto vindo. O instinto diz, olha, você tem que conservar, você está gerando, você tem uma prole daqui a pouco para dar conta. E quando esses filhotinhos nascem, gente, alguém já tomou corrida de quero-quero? Eu já. Olha, não é legal. É um pássaro. Olha o meu tamanho, olha o pássaro do quero-quero. Eu não fiquei para ver, porque eu tive o desprazer, a infelicidade, vamos dizer assim, de estar passando numa Vila Olímpica e ali perto ela tinha achado o seu ninho. É instintiva essa conservação. É instintivo preservar a vida e alimentar. Eu dou um exemplo aqui mesmo, que eu tive esse exemplo. A minha cachorra deu uma ninhada e ela ficou anêmica. E eu falei assim, meu Deus do céu, mas esse cachorro está comendo de alguma forma. Aí eu fiquei preocupada com os filhotes. Falei, vou ter que olhar os filhotes, né? Porque se ela está com anemia... Perfeito. Sabe por quê? O veterinário estava me explicando e depois eu fui ver que isso acontece com os seres humanos também. Querendo ou não, isso é biológico. Olha só como é que esse instinto vai além. É biológico, tá? Da mulher. O seu corpo vai separando os melhores nutrientes para alimentar o seu feto durante a gestação. Tanto que tem alguns casos até de quem faz cirurgias restritivas, né, que às vezes o bebê tem alta e a mãe fica para se recuperar, porque ela ficou sem nutrientes e foi tudo para a criança. E aí isso não é diferente com o leite. Olha só que incrível. Instintivamente o seu corpo reage à maternidade.
Fomos criados assim. Ou seja, a mulher, ela tem um organismo, olha só, ela tem um condutor. Já pararam para pensar? Porque quando a gente fala mãe, tem o Dia das Mães, né? A gente já aprendeu a pelo menos comemorar essa data. Mas já pararam para pensar como é grandioso? A gente consegue, olha só, desculpem os homens, porque vocês também já reencarnaram mulheres e vão voltar, então não fiquem tristes. As mulheres que estão nessa prova, nessa vida, mas todo mundo, é toda hora, a gente vai e volta. A gente tem um instrumento que traz os nossos irmãos da espiritualidade para a Terra. Isso é grande demais, isso é divino. Então a gente tem esse instinto e a gente tem também o desenvolver do refinar dos sentimentos. É ou não é? Esse tempo atrás, as redes sociais, elas viram e mexem, têm suas modinhas, né? Mas a gente vai vendo como funcionam a humanidade com essas modinhas. A verdade é essa, nós vamos vendo como nós estamos funcionando. E um tempo atrás tinha um viral, que geralmente era assim, começava com uma leoa, tinha uma música de impacto, e começava com uma leoa com os filhotinhos, e depois aparecia a mãe com os seus filhos nessa, né? A gente via várias mães, várias amigas minhas fizeram, era até emocionante, porque era uma música de impacto, porque a mulher e a fêmea no mundo animal é assim mesmo que ela se porta. Eu vou defender a minha prole, é ou não é? O pai também, mas a mulher, ela instintivamente, geralmente, quem acorda primeiro de madrugada quando a criança chora? Aí somos espíritos em evolução. Isso é ou não é doação? Isso é ou não é um grande aprendizado? Quem que não gosta de dormir bem aqui? Você se priva do seu sono, você se priva das suas necessidades, você se priva do seu lazer, você se priva de tantas coisas. As mães relatam, né? Se a gente for numa roda de mães, você vai rir e chorar. Porque a maternidade tem disso. Às vezes a mulher mal consegue tomar um banho direito, porque ela está preocupada com a criança pede. Isso é ou não é aprender a se doar? Isso é ou não é aprender a ir além de você? A quebra do egoísmo, a quebra de um certo orgulho, a quebra de um certo patamar, que às vezes a gente conserva vidas. A gente começa a ler. Estou falando das mães dedicadas, tá? Dentro da lei de justiça, amor e caridade, que tem outros exemplos, mas não podemos julgar, porque o que se vê é apenas a ponta do iceberg, não sabemos o histórico desses espíritos. E a gente vai ver sobre isso também. Vamos ver a resposta que os espíritos dão nessa pergunta. O amor materno é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Ambos. A natureza deu à mãe o amor pelos seus filhos, no interesse da conservação deles, ou seja, lei de conservação, que é instintivo. Mas no animal, este amor está limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam dispensáveis. No homem, ele persiste durante toda a vida e se comporta um devotamento, uma abnegação, que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho além do túmulo. Bem vedes que há nele algo diferente do que existe no animal. Por quê? Quando estamos lá no reino animal, vamos voltar de novo para os bichinhos. Realmente, né? A minha avó uma vez me chamou pequena, minha avó gostava muito de gatos, minha avó já retornou à pátria espiritual. E ela me chamava e falava assim, Monique, vem ver. E eu achei incrível, quando eu era criança, era a primeira vez que eu observava de perto essas nuances, né? A gata estava ensinando o gatinho a caçar. E ela ficava lá e ela fazia um sinal. Se ele não vinha, ela empurrava ele e ela ia para lá. Isso é o aprendizado, né? Ela está ali naquele movimento de aprender. Mas a partir do momento que esse gatinho atingiu uma certa idade, ela volta para a missão dela anterior. A missão dela de prover, de proteger, de alimentar aquele ser que já está pronto para a vida cessa. E aí ela volta tudo de novo.
né? Às vezes, tanto que a gente fala, se não der remédio, se não castrar, vai ter uma ninhada atrás da outra. É a lei de conservação, é a lei de reprodução. São as leis que nós temos instintivamente. E nos animais, como eles ainda não têm a inteligência, eles vão do automático, mas eles estão em evolução também. Tanto que a gente vê animais, às vezes, mais dóceis que outros, já repararam? É interessante a gente começar a observar esses nossos irmãos menores. A gente vai achar muita riqueza nesses instintos em desenvolvimento, caminhando para a inteligência. Mas a mãe não, né? Eu acredito que ninguém aqui, né, é assim, aquela mãe que sufoca, aquela mãe que super protege. Ninguém aqui, acredito que ninguém aqui fez isso, né? Nem faz. Que às vezes a criança, só de pensar, ela já para sair com a criança é uma bolsa que tem tudo ali dentro. Parece que esses desenhos animados, que quando a gente abre, a mulher tira uma escada, ela fica com a bolsa, quer suprir todas as necessidades do filho dela numa ida ao médico. Estou falando de viajar não, gente. Viajar é outro patamar. Porque tem mãe até que se priva de viajar pensando que não vai conseguir levar a casa inteira. E realmente não vai, tá? Não vai. Mas aqui ninguém é assim exagerado não, né? Todo mundo se vê nesses pequenos exemplos. Porque esse é o papel da mãe, né? Proteger, amar, educar. Mas aí nós temos que lembrar de uma coisinha. É um refinar de sentimentos, como disse André Luiz. A gente tem que tomar cuidado com o apego. Fica um alerta. Porque amar e apego, o amor apegado, ele dói. Ele sufoca. Ele tolhe, ele vai tolhindo, inclusive o livre-arbítrio, as escolhas que esse espírito precisa fazer. Até a primeira infância realmente é responsabilidade total dos pais. Principalmente, olha só, por que a mulher tem toda a instrumentação, né, no organismo, todo um aparelho para gerar, para trazer a vida. Já repararam outra coisa muito interessante? Por que a mulher carrega? Já repararam assim? Qual é a mãe que não fala assim? Vamos botar um nome aleatório aqui. João tá diferente. Aí a outra pessoa olha e fala assim, João tá mesmo. Não. João tá diferente. Sente, percebe. João não precisa falar nada. João às vezes até tá tentando disfarçar muito bem para não preocupar essa mãe. Já pararam para pensar que são 9 meses de troca psíquica, biológica, emocional, tudo? São 2 corpos dentro do mesmo campo. Quem tem mediunidade de psicofonia vai entender, e já ficou grávida, vai perceber que é quase a mesma coisa, entre aspas, porque você sente coisas que você não sentia. Você capta sensações que você fala assim, meu Deus, minha prima foi um ser curioso, minha prima não suporta abacaxi. Ela tinha uma vontade de comer abacaxi na gravidez, que a gente falava assim, mas meu Deus, de onde você tirou isso? E estourava a boca dela, não fazia bem para ela. Mas ela tinha um desejo, esses desejos, essa sensibilidade que se comove ou se irrita facilmente com tudo. São 2 seres ali, em sintonia. Enquanto um está lá, se preparando, tentando esquecer, né, amortizando para chegar na primeira infância, com aquela cara fofinha, que a gente quer cuidar, a gente quer acolher, a mãe está sentindo aquilo tudo. E outra, o filho também está sentindo o que a mãe sente. É uma troca. 9 meses. Aí vocês acham que basta cortar esse cordão umbilical da matéria para cortar o cordão umbilical psíquico, energético, amoroso, dos laços de afeto, às vezes de vidas? Ah, não é assim, né? Já sabemos que não é. É uma ligação muito forte. É uma ligação muito interessante. Tanto que a psicologia humana, né, quando vai estudar, faz o quê? Muitos dos terapeutas vão aonde? Vamos falar aqui como é que foi a gravidez da sua mãe. Vamos falar aqui como é que foi a tua primeira infância. Olha a influência que tem na vida de um ser. E aí, quando lembramos que somos espíritos em evolução, olha só,
A gente está recebendo um espírito que é nosso irmão. Eu sei que é difícil entender isso. Entender até a gente escuta, né? Mas viver isso é um pouquinho mais complicado. Mas essa é a verdade, tá? Estamos recebendo um espírito que é um filho de Deus, preciosíssimo, como nós somos. Todos somos preciosos para Deus. Somos seus filhos. Então estamos recebendo com inclinações, no seu tempo evolutivo, com gostos diferentes dos nossos, com aptidões diferentes, e nós temos a responsabilidade de viabilizar a primeira infância, ou seja, de engrenar ele na encarnação que lhe é programada. É quando a gente começa a perceber a maternidade desse ponto, a gente fala assim, meu Jesus amado, será que eu dou conta? Deus não dá prova maior que o filho não possa levar. Ele é um Deus de justiça, de amor e de caridade. Então, se você der o melhor que você pode, com o conhecimento que você tem, com todo o amor que lhe é possível, vai cometer erros. Gente, a gente não comete erro com a gente? Como a gente comete? Como a gente escorrega? Vai! Mas quem disse talvez que esses erros também não vão ajudar? Ou não são necessários para que você também aprenda? Afinal de contas, são dois seres em evolução. Aí a gente olha para a maternidade agora de uma forma diferente, né? Caiu a ponta do iceberg, a gente mergulhou. A gente fala assim, eita, que responsabilidade. Mas aí vem um extra. O extra do amor de Deus operando nas nossas vidas. O extra desse intensivão sentimental que a gente vive. O extra do crescimento espiritual. Porque se a gente consegue vencer numa prova dessa, olha só tudo que nós falamos. Olha o êxito. Hoje a gente estava conversando com a Sandra. Aqui a gente estava falando justamente sobre o futuro. O que é o futuro? São aquelas crianças que estavam ali hoje. São as crianças da nossa casa. São as crianças ao nosso redor. Quando passarmos a entender que estamos criando os futuros governantes, os futuros responsáveis por trabalhos sociais, os futuros responsáveis por levar essa doutrina adiante, os futuros responsáveis por um mundo de regeneração, pelo esse plano de regeneração que a gente tanto almeja, a gente vai passar a virar e falar para o filho assim, ó, a gente não vai ensinar somente o nosso filho a respeitar o mais idoso, também, mas vai ensinar ele a respeitar toda a criação. Porque é isso que nós precisamos. A gente vai ensinar o nosso filho a ser amoroso. Aí vem aquelas famosas frases que as mães falam, é melhor um covarde vivo do que um valente morto. Para não arrumar briga desnecessária na rua. Aí a gente vê, às vezes, mães, né, trazendo as crianças para a casa espírita, para começar a evangelização. Nós não precisamos ser evangelizados? Nós não estamos aqui? Imagine esse futuro. Quanto mais cedo plantarmos as sementes e regarmos, né? Porque se a gente planta semente mais velha, a gente está germinando. Vamos aqui, tá? Vamos dar crédito para a gente também. Mas quanto mais cedo regarmos, mais cedo teremos bons frutos. Essa é a ideia. Para que possamos seguir na lei de progresso, alcançar o objetivo, que afinal de contas é seguir a nossa programação e termos êxito para cada vez mais, um passinho a mais, perto desse plano de regeneração, de mundos felizes, da perfeição que nos é cabível. Perfectíveis, mas ainda não perfeitos, mas somos perfectíveis. Estamos caminhando para isso. Então vamos para a segunda questão. Gente, só um minutinho que travou aqui. Aí na segunda questão, vem assim, ó, 8.9. Visto que o amor materno está na natureza, porque, olha só, né? Kardec ele sempre procurando esclarecer ao máximo, né? Porque sempre tem as exceções, né? Então ele sempre procurando esclarecer ao máximo para que não restassem muitas dúvidas, ou quase nenhuma dúvida. Mesmo assim a gente ainda arruma, né? Mas aí, estudando, a gente vai aprimorando e vai vendo. Olha só, visto que o amor materno está na natureza, por que há mães que odeiam seus filhos?
e frequentemente desde o nascimento deles. Ué, nós falamos aqui que mãe é amor, que mãe gera, né? E é verdade, é verdade. Só que, vamos mergulhar no iceberg de novo, existem vários espíritos, nós, rebeldes, reencarnados e reencarnantes. E nós, assim, num pretérito, num passado não muito distante, olha só, vamos fazer uma dosagem aqui, não precisa nem fazer terapia de regressão, nada disso, vamos lá. Sua melhor versão é o que você é hoje. Você fica feliz com você todos os dias? Completamente satisfeito? Vai dormir tranquilo? Tem o sono dos justos, que é o sono da consciência tranquila? Eu não sei vocês. Se vocês forem, por favor, gente, me ajuda, porque eu também estou nessa luta. Eu não. Porque estamos em evolução, estamos em aprendizado constante. E aí, nesse nosso pretérito, e se não cuidarmos do nosso presente também, a gente vai caçando o quê? Desafeto. Né? A gente vai arrumando problemas diversos, alguns mais graves, que a gente já solucionou ou não, outros não, mas olha só, Deus é um Deus de justiça, de amor, de caridade. Ele também não vai pegar pessoas que completamente antagônicas e na próxima encarnação joga todo mundo junto e seja o que Deus quiser, não. Existe uma programação. Existe quando estão mais preparados, olha só. Por isso que a gente tem que aproveitar a oportunidade. Por que eu estou falando que às vezes pode demorar? Que existe uma programação, que existe um preparo. Porque às vezes a gente deu de cara com esse espírito nessa vida. E aí, pessoas de religiões reencarnantes, para eu não falar espíritas, alguns que eu já ouvi isso também, falam assim, vou deixar isso para a próxima. Porque nessa aqui não está dando não. Nessa aqui eu vou deixar para a próxima Quem fala para você que na próxima você vai ter a mesma oportunidade de imediato? Às vezes pode levar anos você pedindo sua oportunidade. Olha só, na casa espírita de que eu sou, uma vez o mentor falou pra gente, né, que tava, como toda casa espírita, existem seus problemas. E a gente estava numa época de problemas. E aí o mentor virou pra gente e falou assim, levou em torno de 400 anos pra gente reunir vocês aqui. Por favor, não desperdice. Vocês estão entendendo? E esse espírito que hoje nos é difícil, que às vezes renasce na nossa própria família, às vezes nosso filho, às vezes nossa mãe, às vezes irmão, seja quem for, vamos agora botar no grupo familiar aqui. Você pediu, isso foi pedido, isso foi trabalhado, vocês estão no melhor momento para tentar despertar e começarem a criar esses laços de afeto, a resgatarem essas dívidas. Então não perca a oportunidade, sabe por quê? Vocês vão se encontrar de novo, mesmo que seja daqui a um tempo. E se vocês já começaram esse trabalho, vai ser melhor. Não vai ser melhor? Então é uma questão, porque existe uma lei de arbítrio, né? A lei do livre-arbítrio. Deus não trabalha com a imposição. Ele trabalha com o tempo e com muito amor. Então ele não vai obrigar o seu filho a fazer nada. Ele vai esperar, ele vai dar todas as oportunidades, todos os esclarecimentos, todas as ferramentas possíveis para que esse filho consiga êxito. Mas vai depender desse filho querer ter êxito. Batalhar por uma reforma, né? Dobrar a própria vontade e perceber que a vontade do Criador é que tem que sobrevalecer. Mas nem sempre a gente consegue. Mas quando a gente começa a ver que nessa doutrina que vira e fala assim, você não pode falar que você não sabia. A gente fez tudo. A gente botou letreiro de neon na sua frente. A gente deu toda... Lembra aquela palestra que você foi? Aquela outra também, aquele estudo? Você estava sendo avisado. Aquele conselho que sua mãe te deu, tenha mais paciência. Sua tia, seu amigo, seja quem for. Você foi alertado.
Agora é uma questão de parar, respirar e vigiar e orar. O que eu posso fazer? Porque nunca é tarde para começar a fazer um novo fim, tá? O que aconteceu, aconteceu. É outra frase também que um dos mentores da nossa casa fala. Ele fala assim: quebra o retrovisor e olha para frente. Para de olhar para trás. Quebra esse retrovisor. Esquece o que passou. O máximo que você puder, que a gente sabe que também não é tão simples. Mas olha para frente. O que eu posso fazer hoje, agora, para resgatar? O que eu posso fazer hoje, agora, para começar a mudar esse panorama? Estamos ou não estamos encarnados ainda? Bem, eu estou vendo todo mundo aqui. Eu não costumo ter evidência. Então estamos na matéria. Essa doutrina desafia a gente, né? Às vezes a gente está dentro do espiritismo, eu já ouvi isso também. Ai, eu não consigo porque pede muito da gente. Pede porque você tem para dar. Pede porque você é grande e quer se fazer pequeno ainda por quê? É ou não é filho de Deus? É ou não é criação divina? Então você tem potencial, meu irmão. Todos nós aqui temos. Agora a gente tem que botar em movimento essas virtudes. E aí, olha só. Vamos lá. A resposta. É algumas vezes, olha só, vamos mergulhar no iceberg. É algumas vezes uma prova escolhida pelo espírito da criança. Ou uma expiação. Se ele próprio tiver sido mau pai, mau mãe, mau filho, em outra existência, em todos os casos, a mãe má só pode ser animada ainda por um espírito mau. Mau no sentido, tá, gente? Porque aqui, vamos assim, é o bem e o mal. Vamos botar assim, na verdade, a ignorância e o conhecimento. Essa é a diferença. Então, é uma pessoa que ainda vive na ignorância de quem é, na ignorância da sua missão, na ignorância do ato de ignorar, tá? Não da brutalidade, mas na ignorância de desconhecer. Então, vamos lá, ó. Que tenta atrapalhar o espírito do filho, ou seja, esses desafetos que a gente arruma, a fim de que sucumba antes das provas que escolheu. Desafeto, nítido. Porém, essa violação das leis da natureza não ficará impune. E o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que conseguir superar. Porque, mais uma vez, somos ligados aos nossos pais. Todo mundo aqui, olha só, o pai eu não sei, mas todo mundo aqui teve pelo menos 9 meses de convivência psíquica, emocional e biológica com a sua mãe. Pelo menos 9 meses. Eu lembro uma vez de uma palestra de Haroldo, ele falando sobre... Eu não sei se vocês sabem como se deu o reencarne, né, do Haroldo. Foi um reencarne meio difícil, uma situação meio... E ele fala o seguinte, ele fala com muito amor da sua mãe, e ele fala o seguinte, né, falando sobre o amor filial, ele fala assim, só de ela ter, a sua mãe ter te dado oportunidade da existência, não ter cortado ou privado a sua oportunidade de viver encarnado, de estar aqui nessa existência, já é motivo para ser muito grato, porque a gente fica numa fila da reencarnação, Divaldo que fala que a fila da reencarnação é enorme. Então a gente está lá naquela fila pleiteando, né? Aí vai lá, apareceu ali, não, mas o magnetismo de vocês, as missões ainda não batem, você não vai, tu faz, aí tu vai para lá, não, é agora aqui. E você fica pleiteando essas oportunidades. Porque não pense em vocês que é puro acaso. Porque não é. Por que essa doutrina é né? A gente fala tanto sobre o anti-aborto, né? De não abortar. Porque é muito trabalho, gente, é muito amor, é muito afeto, é muito magnetismo, é muita coisa envolvida. Ou vocês acham mesmo, olha só, a mulher está lá, né? Com o sistema reprodutor pronto para receber o óvulo lá no ponto, pronto para receber os espermatozoides. Milhões, bilhões, nem sei, de espermatozoides ali correndo. Existe um magnetismo que vai atrair um que vai fecundar. Porque é um, né? Às vezes 2 que consegue cruzar. Vocês acham que isso é casa? É o magnetismo, as melhores condições para que esse espírito reencarnante possa seguir a programação que lhe é
de direito, cabível, que ele pleiteou, que ele pediu, que ele precisa para aprender. Aí, de repente, pode-se alguém se sentir no direito de interromper tudo isso? Uma vez eu vi um depoimento de uma mãe, era justamente uma campanha anti-aborto, tá? Ela falando que ela engravidou muito jovem, o pai não quis assumir. E ela, naquele momento, a primeira coisa que veio à cabeça, à mente dela foi justamente isso, porque ela não conseguia nem sentir afeto por aquele feto naquele momento. Olha só, uma briga, né? Uma luta. Mas aí ela, na hora que foi abortar, ela foi tomada de um choro compulsivo, que ela falou que não sabe até hoje explicar. Não era uma campanha espírita, tá? Era uma campanha de aborto. E ela resolveu não fazer isso e recebeu aquele serzinho. E ela falou que foi difícil, mas com o tempo ela foi aprendendo a amar, ela foi aprendendo a se dedicar, e ele foi crescendo, e ela mostrava fotos de formatura do seu filho nessa campanha. E ó, eu tô até emocionada, porque é emocionante. Olha como o amor, quando a gente escolhe o amor, como ele tem força, como ele cresce, como ele germina. O amor é de Deus, é divino. E aí ela fala assim, sabe qual foi toda a narrativa que ele falou de agradecimento? Foi para mim. Eu, que sou diarista, meu filho doutor aqui, ó, ele veio me agradecer, e mal sabe ele que de primeiro momento eu pensei em rejeitá-lo. Hoje em dia ele é meu melhor amigo. São reencontros divinos. São programações maiores do que a gente supõe imaginar. A gente precisa entender que a vontade, quando, né, tá lá no Pai Nosso, né? Seja feita a sua vontade. Aí a gente tenta fazer assim, mas se as nossas coincidirem, a gente vai tentando pleitear. Mas a vontade de Deus é divina. E quando a gente resolve, porque viver fora do amor dói. Já se perguntaram por quê? Olha só. Quando a gente vai... Vamos fazer um exemplo aqui bem cotidiano, que qualquer um aqui vai entender o que eu estou dizendo. Alguém que já fez algum trabalho que ajudou alguém? Que foi ajudar alguém? Ou que no momento a pessoa estava precisando de ajuda? Não precisa ser um trabalho não. A pessoa está precisando de ajuda, você resolveu ajudar. Você se sentiu como depois disso? Porque amar, fomos criados para amar. Então vocês imaginam a força de um amor de mãe, aonde a espiritualidade compara o amor de Deus. E ele fala, mais perto da terra que vocês conhecem seria o amor de mãe. Para a gente começar a ter uma noção. Ah, mas eu não sou mãe. Mas teve mãe. Teve vó, teve tia, teve alguém que fez essa figura na sua vida. Teve, às vezes, se você viveu num orfanato, alguém ali, ou às vezes um mais velho que você, que te acolheu. É esse acolher. Entenderam por que André Luiz nos diz que é uma oficina de refinar os sentimentos? Porque é muito grande. A gente tem os exemplos, sim, dos antagonismos. Mas olha só. Jesus diz o quê? Reconcilia-te com teu inimigo enquanto ainda estão a caminho. Está dizendo o quê, meu amigo? Vamos falar aqui de forma bem popular. Meu amigo, vamos facilitar aí? Olha só, vocês têm muito para andar ainda. Vocês vão se esbarrar várias vezes. E viver no amor é recompensador. É muito legal quando a gente dá um bom dia para alguém e a pessoa está de espontaneidade. Ou quando a gente chega, igual a Sandra até falou, né, Sandra? Tia! E aquele pequenininho que às vezes você deu aula ou qualquer coisa, de repente vem aquela pessoa que você seguiu um bom caminho. Isso é ou não é recompensador? Imagina o amor de mãe e de pai, ver um filho no bom caminho. Essa mãe que eu acabei de dar o exemplo, que pensou em primeiro rejeitar. O Espiritismo vem trazer... Olha só, vocês foram antagônicos no passado, teu filho é difícil, mas não desiste dele não, porque você um dia também foi. Somos ou não somos seres reencarnantes? Você não chegou? Você não está melhor agora? Você já não começa a entender alguma coisa? Por que teu filho não vai entender, teu pai e tua mãe não vai entender? Cada um do seu tempo.
se eu tenho amor e paciência, Deus falando conosco, para esperar o tempo de cada filho meu, por que você não pode fazer um ato de boa vontade e procurar ter também? Não desista. E aí, 892. Quando os pais têm filhos que lhes causam desgostos, não serão desculpáveis por não sentirem por eles a ternura que sentiriam caso contrário? Olha só, de novo. Quando os pais têm filhos que lhes causam desgostos, não serão desculpáveis por não sentirem por eles ternura que sentiriam em caso contrário? Olha só, é direto e reto, tá? Os espíritos superiores não voltam, não. Não. Porque é um encargo que lhes foi confiado e a missão deles é fazer todos os esforços para conduzi-los ao bem. Mas esses desgostos são muitas vezes, olha o puxão de orelha, a consequência do mau costume a que se habituaram desde o berço. Colhem, então, o que semearam. Lembra que no início que eu estava falando que nenhuma mãe se focava? Que nenhuma mãe... Aí você não ensina por amor, achando que está fazendo o melhor, não me ensina a lidar com a frustração. Olha só, gente, isso é sério. Ultimamente, vocês já viram o índice que está tendo de suicídio em adolescentes? Deu uma crescida. E aí você vai pensar assim, devia estar passando uma doença muito séria. Deveria estar passando, privação alimentar muito séria. Não, gente, não é não. Problemas emocionais. E aí? Às vezes tem tudo o que a matéria pode fornecer. Mas esse amparo aqui do amor, do afeto, colo de mãe é poderoso ou mais do que um passe. Cadê o refinar? A gente vai terceirizando a criação. A gente vai terceirizando. Criar filho é fácil. Agora, educar, prestar atenção, doar-se, é um pouco mais puxado. Principalmente quando o filho requer da gente algo que de imediato a gente não tem para dar. Aí a gente escuta assim, quando eu era criança, era tão bonzinho. Me abraçava, vinha, apertava minha bochecha, dormia comigo. É verdade, era mesmo. Sabe por quê? Era a hora que vocês tinham para começar a colocar novas ideias nesse espírito reencarnante. Mostrar uma nova moral para ele. Mostrar um novo caminho. As palavras convencem. Educar é fundamental. Você falar, não pode, isso é feio, não fala assim. Vai para o cantinho do pensamento. Eu lembrei da Super Nana agora, né? Vai para o cantinho do pensamento. Eu fiquei muito nesse cantinho do pensamento. Graças a Deus. Mas o exemplo arrasta. Quem estamos sendo na vida desses tutelados? Agora eu falei tutelados, tá? Porque, como volto a dizer, existe a figura materna que às vezes não vai ser a progenitora. Mas quem somos nós na vida desses tutelados nossos? Que exemplos damos? Como reagimos diante da vida? Às vezes, o Evangelho de Jesus vai ser lido pela forma que você vive. Não vai ser lido através de um livro pelas pessoas. Isso dentro de casa, então, porque dentro de casa é assim, né? Vocês estão me olhando aqui eu com essa carinha, tranquila, né? Dentro da casa espírita é fácil a gente ser bom. Mas em casa é mais, é mais embaixo da iceberg. Mas esse é o desafio. Embaixo do iceberg, continuar sermos cristãos. Embaixo do iceberg, lá nos frios, no gelado, continuar botando o amor em exercício, refinando as nossas virtudes, acolhendo. Porque se fosse fácil,
A gente já estava lá na frente. Mas a gente tem que chegar. A lei é de progresso. A gente pode fazer birra, né? Parar, estacionar. Parei aqui. Não quero, eu sou isso aqui. Aí vem aquela famosa, como é que é? Ai, eu esqueci, é síndrome de Gabriela. Que falam, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Lê do engano. Todo momento você aprende alguma coisa. E não há frase mais ilusória do que essa. Porque nem que seja meia ideia hoje aqui, alguém, inclusive eu, que estou falando com vocês, a gente aprende. Sempre aprende. Então não é mais fácil a gente passar a fazer de boa vontade? Porque os espíritos falam pra gente, estudando esse livro aqui, a gente toma altos puxões de orelha quando eles falam assim, ó, o que falta em vocês é vontade. E às vezes eles são mais fofos ainda. O que falta em vocês é boa vontade. Quando eles falam boa vontade, então a gente fala assim, obrigado. Puxa a orelha lá embaixo. Mas a gente não pode começar agora e fazer um novo fim? Não é essa a ideia da reencarnação? A gente voltar melhor do que veio? Não seria maravilhoso que a gente pudesse voltar com a nossa família reestruturada, né? Olha só, conseguir resgatar, refinei o laço. A gente vai voltar feliz, porque a gente vai ter boas novas para contar. Essa é a ideia desse amor filial, desse amor maternal, que engloba, na verdade, a nossa convivência com os nossos familiares consanguíneos e com a nossa família espiritual, que é essa família aqui, ó. Eu tenho 4 irmãos consanguíneos, né? Nessa encarnação eu tenho 4 irmãos. Agora, quantos irmãos eu tenho? Não faço ideia. É muita gente. Porque somos todos filhos de Deus. E lembra dos nossos irmãozinhos menores? Se a gente for botar na conta, somos rodeados de amor. Se plantarmos o amor. Lembra aqui que eles falaram? Estão plantando o que colheram. Então, se plantamos boas sementes, colheremos boas sementes. Se as sementes também assim, nós vamos colher mais ou menos assim. Deus é justo. Então é melhor a gente começar agora, né? Depois dessa nossa conversa, principalmente a pessoa que vos fala, óbvio. Repensar. O que podemos fazer hoje, a partir de hoje? O que eu posso mudar minimamente? Nem que seja um bom dia com mais calor para a sua família. Faz diferença. Eu garanto que faz. Porque eu já testei. Eu testo todos os dias, porque eu também estou nesse aprendizado. E aí, se vocês me permitem, eu quero ler, porque meu tempo está quase estourando, e eu estou aqui de olho, porque eu falo um bocado. Se vocês me permitem, eu quero ler um texto para vocês. É uma mensagem, na verdade, do espírito de Maria Dolores, do livro De Somente Amor. Diz assim, ó, Mãe, o nome da mensagem. Procurei ansiosamente um símbolo do amor de Deus no mundo. Carinho permanente, amor que nada mais pedisse à vida, a fim de estar contente que o dom de ser amor sublimado e profundo. Vi o sol trabalhando sem cansaço, doando-se sem pausa, alto e bendito. Do astro imenso, porém, pedi espaço, de maneira a brilhar nas telas do infinito. Julguei achar na fonte esse traço perfeito, fitando-lhe a corrente para servir sem parar. Mas a fonte exigia a hospedagem do leito, a fim de prosseguir à procura do mar. Fui à árvore amiga e anotei-lhe a lição, contanto a se entregar tanto aos bons quanto aos frutos. Precisa defesa e vínculos no chão, ao fornecer sem paga a riqueza dos frutos. Vi a abelha no favo a pedir mel às flores, nuvens para servir solicitando alturas, escolas em função buscando professores, e o lar para ser lar exigindo estruturas. Toda a força do bem que ao bem se entregue, em bondade constante e contínua grandeza, assegura-se, vive, auxilia e prossegue,
algo requisitando ao mundo e à natureza. Em ti, unicamente, mãe querida, encontro o amor que nasce e cresce em suma, no sacrifício pura, acalentando a vida, sem reclamar da terra coisa alguma. Eis porque, sobre todo o amor que existe, as mães são guias, anjos, sirineus, cujo brilho por si só nos protege e persiste em ser somente amor, no excelso amor de Deus. Estrela, Deus te guarde em teu fulgor celeste. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Nós aqui agradecemos, Monique, pelos esclarecimentos que você trouxe para nós, pelo estudo que você preparou com tanto carinho. E vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Vamos pedir aos médiuns que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos fechar os nossos olhos, lembrar que todos nós temos um anjo de guarda que está junto de nós, nos amparando, escutando as nossas súplicas. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor que irá se realizar. Que possam os mentores estarem junto dos médios, para que possamos receber as vibrações, os fluidos de que mais necessitamos. Por isso nós te pedimos, Senhor, abençoa esta hora, a hora do passe. No Evangelho de hoje, honrai vosso pai e vossa mãe. O item é parentesco corporal e parentesco espiritual. E vai assim: os verdadeiros laços de família não são, por conseguinte, os fixados pela consanguinidade, mas os firmados pela simpatia e pela comunhão de pensamentos que unem os espíritos, antes, durante e após a encarnação. De onde se segue que os dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Eles podem atrair-se, procurar-se, sentirem prazer em estar juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como se observa diariamente. Problema moral que só o Espiritismo pode resolver com a pluralidade das existências. Meus irmãos, como ler essa passagem e não nos remetermos a Jesus? No Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 12, de 48 a 50, Mateus narra o seguinte: e Jesus, ainda cercado pelas multidões, alguém foi falar com ele: Senhor, tua mãe e teus irmãos estão aí fora para falar contigo. Vamos nos posicionar. Jesus estava em uma casa, junto aos discípulos. Tinha uma multidão de 1.000, 2.000 pessoas fora. E a mãe de Jesus, e os irmãos queriam falar com ele. E Jesus vira-se para esse que falou com ele e fala o seguinte: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Olha que surpresa, não é? E Jesus aponta para os discípulos e continua: estão aí minha mãe, minhas irmãs e meus irmãos, porque todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu são minha mãe, minhas irmãs e meus irmãos. Irmãos, bem de acordo com a palestra hoje proferida, nós somos irmãos uns dos outros, porque reencarnamos sucessivamente.
através da reencarnação e da doutrina, nós sabemos que qualquer um que cruza o nosso caminho é minha mãe, meu pai e meu irmão. Hoje essa palestra nos lembrou muito da nossa própria família. E como é importante a gente ter essa visão de Jesus, da realidade dos laços espirituais, se todos nós somos filhos de Deus. Então fica essa lição única para que todos aqueles que estão ao nosso lado e nem tão perto assim, nós tenhamos a mesma postura, a mesma simpatia, o mesmo amor, o mesmo carinho que Jesus, que quando proferiu essas palavras, certamente as pessoas que estavam com ele não entenderam. Mas como é que pode, Jesus? A sua mãe está ali, ela está lá, né? Que não conseguia chegar até ele, né? E ele transcende, explica, olha, todos que estão aqui são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe, porque ele sabe e sempre soube que através da lei de Deus todos nós somos muito próximos, mais próximos até do que podemos supor. E não só o laço consanguíneo entre mãe, filho, filha, pai, filho, filha, primos, tios, não só isso. Nosso vizinho, que está próximo a nós, no trabalho, né? Na rua, ao conhecermos pessoas, não é? Muito brevemente, por um dia, 2, 3, termos essa visão de que aquela pessoa é alguém próximo a nós e termos essa conduta de tratá-lo de modo tão íntimo que Jesus tratou os discípulos apontando para eles. Eles também são a minha família, eles também são a minha mãe, eles também são os meus irmãos. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe, Deus nos proteja. Antes de fazermos a nossa prece de encerramento, eu queria lembrar a todos que amanhã teremos aqui o nosso encontro de Leon Denis. Nós vamos estudar a vida e a obra de Leon Denis. Será de 9 ao meio-dia. Quem puder e quiser participar, estaremos aqui esperando por todos, certo? Então vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, ao finalizarmos o nosso estudo dessa manhã, nós só podemos te agradecer, Senhor, por nos permitir, nesta encarnação, conhecermos a doutrina espírita, que nos consola, mas que tanto nos esclarece. Agradecemos muito, Senhor, por termos uma casa espírita que nos recebe. Agradecemos por termos o nosso SEAP, a nossa casa de amor, onde nos sentimos acolhidos por esses espíritos amorosos que aqui trabalham. Então, Jesus, em nome de todos eles, em teu nome, Senhor, em nome de Deus, nosso Pai, que nós encerramos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus.